Deu empréstimo ao banco, de certeza que foi obrigado a contratar um seguro de vida. O problema é que há vários tipos de seguros de vida e se escolher mal, pode vir a ter uma surpresa muito desagradável. É que há muitas situações em que o barato pode sair mesmo muito caro. O seu seguro de vida é ITP ou IAD? Bem, a menos que perceba alguma coisa de seguros, isto deve ser chinês para si. Já lá vamos. Quando fazemos um empréstimo à habitação, somos obrigados a contratar um seguro de vida no valor do empréstimo para garantir que o banco recebe o dinheiro em dívida se nos acontecer alguma coisa, morte ou incapacidade. Assinamos e ficamos descansados. Foi o que aconteceu a Jorge Santos quando comprou a primeira casa. A maior parte das pessoas assina de cruz, questiona pouco, porque quer ter o seu problema resolvido. A sua primeira casa foi isso que aconteceu? Foi, claramente. Na segunda já não foi isso. Jorge Santos não é caso único. No vendaval dos spreads baixos, os clientes não queriam saber dos pormenores desde que o crédito fosse aprovado. Milhões de portugueses não fazem ideia do seguro de vida que contrataram nessa altura. Morte não deixa dúvidas a ninguém, nem às seguradoras, nem aos bancos, nem aos clientes. O problema está no tipo de incapacidade provocada por doença ou acidente. Há uma diferença gigantesca entre estas duas siglas. ITP significa invalidez total e permanente. IAD quer dizer invalidez absoluta e definitiva. Esclarecido? Duvido muito. É o chamado segurês. Parecem a mesma coisa, mas não são. As pessoas queriam a prestação o mais baixa possível, por isso os bancos ofereciam o seguro de vida mais barato que existe. Esta invalidez absoluta e definitiva quer dizer tecnicamente que para ser acionada essa cobertura, a pessoa segura tem que estar acamada, dependente de terceiros, para as situações mais básicas como a alimentação, higiene, portanto, qualquer situação básica. Portanto, eu penso, se houver um azar e eu ficar numa cadeira de rodas, por exemplo, tenho a casa paga. Ou deixar de trabalhar. Se eu tiver esse tal IAD, isso é tudo mentira. É completamente, falso, sim. Ou seja, se eu tiver a IAD, eu tenho de facto que ficar praticamente num estado vegetal, ou seja, dependente de terceiros para as funções básicas para poder ser acionado. É o típico caso do barato sair caro e sem necessidade. Isto só acontece realmente por falta de informação, porque nós conseguimos no dia-a-dia, esses milhares de clientes que encontramos, apresentar-lhes uma solução em que passam a ter então a outra cobertura de invalidez, que é invalidez total e permanente, ITP, que cobre normalmente a partir de, há ligeiras diferenças em algumas companhias, mas a partir de 60% de invalidez ou 65% ou 66%, quer dizer que basta que a pessoa fique com um braço, por exemplo, condicionado. Portanto, tem tudo o resto normal, mas tem um braço condicionado, portanto, normalmente a tabela da Segurança Social já atribui uma invalidez superior a 60%, 66%. E nesse caso, automaticamente a invalidez pode ser acionada, a casa fica paga. Percebeu agora a diferença? Vamos a uma pequena dica só para simplificar. Se a sua apólice tiver a palavra absoluta, deve informar-se melhor sobre a sua situação e decidir se é mesmo este o seguro que quer. Jorge Santos, quando comprou a segunda casa, já teve esse cuidado. Lembra-se que na altura só interessava o spread que os bancos ofereciam. Ninguém se apercebia que o que poupavam no spread acabavam por pagar em tudo o resto. Eu falava com amigos meus que me perguntavam, Jorge, quanto é que tu tens de spread? E eu dizia, olha, tenho tanto. Eu dizia, olha, o meu é muito melhor do que o teu. Eu só tenho tanto, por exemplo, de 0,25, o meu era de 0,45, eles diziam 0,25, eu disse, olha, realmente é melhor. Mas a verdade é que quando eu começo a trazer para cima da mesa da discussão, naquelas conversas amenas de concorrência, se a ver se eu sou melhor do que tu, se eu conseguir negociar um melhor empréstimo do que tu, então quanto é que estás a pagar de seguro de vida? E eles diziam, olha, por um empréstimo, por exemplo, de 200 mil euros, eu estou a pagar
há 40 anos, 120 euros para mim e para a minha mulher, ou 90 euros, o que fosse. Eu dizia, pois é, eu estou a pagar metade. Jorge Santos recusou-se a aceitar o seguro de vida proposto pelo banco e procurou no mercado um especialista em seguros. Encontrou um seguro de vida mais barato e com melhores coberturas do que o do banco. Vai poupar 20 mil euros até ao final do contrato e tem a casa paga se lhe acontecer alguma coisa. Coisa que não aconteceria se tivesse aceito a proposta do banco. As pessoas não têm sequer a ideia clara de que é perfeitamente possível e legal eu renegociar o meu seguro de vida. Há casos até em que pode compensar aumentar o spread com o que vai poupar no seguro de vida. Em alguns casos implica, por exemplo, 4 ou 5 euros de aumento na prestação, mas estamos a falar no seguro de vida de poupanças muitas vezes de 30, 40, 50, 100 euros por mês em muitos clientes, como temos tido, sim. Pegue então na sua apólice e leia cuidadosamente. Tem aqui as garantias da apólice. Morte é igual para todos. A diferença está na invalidez. Esta cobre invalidez total e permanente por doença ou acidente. Esta outra apólice tem como garantia complementar invalidez absoluta e definitiva. E se é esta a que tem, verifique se é mesmo esta que quer. Não tem nada de ilegal desde que saiba exatamente o que contratou e com o que conta. Há muitas empresas disponíveis no mercado especializadas em seguros. Consulte um mediador, de preferência que trabalhe com várias seguradoras e veja o que é possível fazer para melhorar o seu caso. A pessoa, quando contrata o crédito à habitação, depois de assinar aquela amálgama de papéis e documentos, nunca mais na vida olha para aquilo outra vez. E eu aconselhei algumas pessoas, olha, vai ler porque és capaz de ter agradáveis surpresas. E houve algumas pessoas que foram ler e viram que aquilo que tinham contratado lhes dava ainda espaço de manobra. Há um provérbio antigo que diz que o imprevisto acontece a todos. É verdade que este é um tema que não é muito fácil falar e as pessoas normalmente não gostam de pensar muito nisto, mas a verdade é que pode mesmo acontecer e vale a pena estar preparado e saber com o que se conta. João Venda, Pedro Cardoso e Pedro Anderson. SIC.